João capítulo 14. Acharam aí? Amém. Olha aqui para mim. Tem uma coisa acontecendo com a igreja de Cristo, e eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. Nós somos uma igreja onde um dia nós ouvimos o Evangelho e ouvimos sobre a graça de Deus. E a graça é o favor imerecido, e a graça é algo tão incrível, é algo tão maravilhoso de Deus, que para mim receber a graça eu simplesmente preciso não fazer nada, porque a graça é o que Cristo fez por mim. E um dia, através dessa graça maravilhosa, essa maravilhosa graça que um dia nos alcançou, e o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e um dia nós entregamos nossa vida a Jesus, e nós conhecemos a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Mas a Bíblia também diz que Ele é a porta, também diz que Ele está à porta. Mas o que aconteceu com muitos de nós? Nós conhecemos o Cristo, nós tivemos até uma experiência com o Espírito Santo, mas nós não quisemos continuar esse caminho. E a maioria de nós se contentou em conhecer um Deus, mas não teve, ou talvez a coragem, ou talvez ninguém nunca falou para ele, não sei o seu caso, ou por causa da sua própria experiência, você nunca quis conhecer o seu verdadeiro Pai. Só que Jesus disse assim: olha, ninguém pode ir ao Pai, senão por mim. Então o único caminho para você conhecer o seu verdadeiro Pai, o nosso Abba, é Cristo. Cristo é o caminho que nos leva ao nosso verdadeiro Pai. Mas muitos de nós conhecemos o Cristo, muitos de nós conhecemos o Espírito Santo, muitos de nós tivemos uma experiência com Deus, mas acabamos não conhecendo o Pai. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. E a pergunta hoje é: quem é o seu Pai? Quem de verdade é o seu Pai? Porque eu comecei a descobrir que muitas pessoas conheceram a Jesus, muitas pessoas tiveram uma experiência com o Espírito Santo, muitos foram batizados, falam outras línguas, alguns profetizam, outros têm visões, mas eles não tiveram a revelação do Abba. Então, João capítulo 14, versículo 4 a seguir, nós vamos ler, para entender um pouco sobre tudo isso. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Jesus começa a fazer uma pergunta, e aí Jesus pergunta assim: vocês conhecem o caminho para onde eu vou? E então Tomé disse a Jesus: nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E então Jesus responde a Tomé dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ou vai ao Pai, senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Então Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostra-nos o Pai? Você não
crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim. E as palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Creiam ao menos por causas das mesmas obras. Jesus está lá conversando com seus discípulos e ele está com um discurso que ele vai para um lugar, preparar uma casa, preparar uma morada. E ele está falando de uma morada que ele está construindo para nós, e ele para no meio dessa conversa, ele olha para os discípulos e ele faz uma pergunta. E ele pergunta assim: vocês conhecem o caminho? Então Tomé diz assim para ele: mestre, então nos mostra esse caminho. E o incrível é que Jesus aponta agora para ele mesmo e diz assim: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. E ele continua dizendo assim: olha, ninguém, absolutamente ninguém, pode ir até o meu Pai se não for por mim. Amados, deixa eu te falar uma coisa. Jesus é o caminho que nos mostra, que nos leva e que nos revela o nosso verdadeiro Pai. O problema é que muitos de nós lemos isso, nós até achamos bonito, mas Cristo não é um caminho, Cristo é uma experiência de vida, Cristo é um modo de vida. Quando você permite Cristo estar em você e Ele é o caminho, Ele vai te levar até o seu Pai. Ele vai te conduzir ao caminho, Ele vai te conduzir à verdade e Ele vai te conduzir à vida. Então Filipe fala assim: Jesus, então nos mostra o Pai. Se você diz que você é o caminho que nos leva ao Pai, nós queremos conhecer o Pai, porque nós conhecemos Jeová Jireh, o provedor, nós conhecemos o Tsenecu, nós conhecemos o estandarte, a bandeira, o Jeová Rafá, a cura, nós conhecemos o general de guerra, mas nós queremos conhecer o Pai. O incrível, irmãos, é que Deus ele vai se revelando em toda a história. E Deus vai revelando faces do seu caráter por todo o Antigo Testamento. E Ele vai revelando Ele como um general de guerra. Ele vai revelando Ele como aquele que cura, aquele que prospera. O grande eu sou. Mas todo mundo sabe lidar com tudo isso. O grande problema foi quando Jesus vem e Ele diz assim: ei, eu não quero revelar mais nenhum desses, eu quero mostrar algo novo para vocês. Eu quero revelar o meu Pai, porque eu sou filho. Quando Jesus fala isso, irmãos, os judeus não aceitam. O povo de Israel não aceita, porque eles aceitam você dizer que conhece todas as facetas de Deus, mas um Deus Pai. E Jesus vem trazer talvez a maior revelação de toda a história. Que Deus ele não é somente o seu libertador, Ele não é somente o Deus que te cura, Ele não é somente o Deus que te liberta, Ele não é somente o general de guerra, Ele não é somente tudo aquilo que Ele veio nos revelando, mas Ele vem dizer agora que Ele é o Pai, Ele é o meu Pai, Ele é o seu Pai, Ele é o nosso Pai. E Jesus começa a dizer assim: olha, eu quero mostrar o meu Pai a vocês, e tem um caminho, e o caminho sou eu. Você quer conhecer o meu Pai? Venha a Cristo. Cristo é o caminho que te leva ao Pai. E então Filipe fala assim: então mestre, nos leva, nos mostra o Pai.
E Jesus olha para Filipe e fala: Filipe, eu estou tanto tempo andando com vocês, quem vê a mim, vê o meu Pai. Porque eu falo o que o meu Pai fala, eu ajo como o meu Pai age, eu sou a imagem e a semelhança do meu Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. E aí o incrível é que um dia Jesus vai chamar esses mesmos discípulos para ensinar a orar. E ele começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Irmãos, isso é um problema na mente de muitas pessoas. Por quê? Porque você sabe lidar com Deus. Todo-poderoso, altíssimo Deus que habita nas mais insondáveis nuvens poderosas. O problema é você entrar no seu quarto, é você fechar a porta e chamar o seu pai para sentar com você. Porque, irmãos, por pior que pareça, e parece até loucura, mas a gente sabe lidar em pensar até com um Deus juiz, punidor. A gente foge, se esconde, a gente finge que é santo, a gente veste uma capa de santarrão, a gente finge um monte de coisa que a gente não é. O cara pega o microfone e a voz dele muda, ele se veste de uma pessoa que não existe. O cara grita, o cara pula. O problema não é esse, o problema é quando você vai sentar para conversar com o seu pai e você vai ter que tirar as máscaras, as mentiras. Porque quando você sentar com o seu pai, você vai ter que ser igualzinho a ele. Porque Jesus falou assim: eu sou filho dele, e quem me vê, vê o meu pai. Sabe por quê? Porque pai fala de graça e misericórdia. E por mais que a gente ama graça e misericórdia, a gente não sabe lidar com eles. Nós não sabemos lidar com isso. Por quê? Porque em vez de nós nascermos com o Espírito de Deus, nós acabamos nascendo com um espírito chamado Espírito da Orfandade. E nós passamos a nossa vida toda procurando alguém que seja um pai para nós. E você procura, você talvez não saiba, mas o teu inconsciente vive dia e noite procurando um pai para te dar direção, destino e identidade. Por quê, pastor? Porque o seu pai da sua casa talvez foi um cara ausente, talvez foi um cara abusador, talvez foi um cara prepotente, foi um cara que só tinha tempo para trabalhar e nunca teve tempo para você. E você começa a criar uma caricatura de pai com a referência que você teve na terra. Por isso que muitas pessoas, quando olham para um pastor, dizem: não, esse cara é o cara que eu preciso na minha vida. Você não precisa dele, você precisa do seu pai verdadeiro. São as nossas carências, são as nossas mentiras que sempre apontam os nossos olhos para o lugar errado. E nós estamos todo o tempo procurando alguém para nós sermos dependentes dessa pessoa. Ah, se o meu pastor disser que eu tenho que dar o meu carro, eu vou dar, porque ele é um santo homem de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você está me assistindo em casa, ouça o Espírito Santo. Ouça o seu pai. Ouça Jesus. O problema é que tudo na nossa vida nós relativamos pelas nossas próprias experiências. E nós vivemos nesse âmbito desse negócio. Por quê? Porque nós ansiamos por um pai. Porque você anseia por alguém que te dê uma proteção.
Você anseia por alguém que te dê palavras de afirmação. Você anseia por alguém que diga assim: ei, você é filho de Deus. E sabe, eu quero te lembrar uma história bem rápida. Elias e Eliseu, o profeta e o seu aprendiz. O aprendiz olhou para aquele grande mestre e disse assim: olha, eu quero andar com você. Eu quero andar com você. Eu quero que você seja o meu pai, o meu instrutor. E eles começam a andar juntos. E começa um processo de discipulado, de andar junto, de desenvolvimento, de afirmação. Então começam a gerar intimidade, conhecimento um do outro. E eles simplesmente começam a andar junto. E Eliseu vai vendo os milagres que Elias faz, e vai vendo as coisas. E aí Elias fala assim: olha, eu vou me embora. O que é que você quer? Você andou comigo. Você é como um filho para mim na fé. E Eliseu fala: eu quero porção dobrada do Espírito que está na tua vida. Elias fala assim: olha, quando eu for levado, se você estiver comigo, eu vou jogar a minha capa, e você vai receber dobrado o que eu tenho. E isso acontece, os dois estão andando junto. A Bíblia diz que vem um redemoinho, não é uma carruagem, tá? E o redemoinho leva Elias. Elias faz o que? Joga. Eliseu pega. Agora preste atenção nisso, porque isso aqui é paternidade. Se fosse eu que tivesse jogado a unção dobrada para a sua vida, você ia chegar aqui no domingo e dizer assim: que a unção de Marco Aurélio venha sobre mim agora, e eu quero cura dobrada. Eliseu não fez isso. Porque por mais que Elias tivesse andado com ele, instruído ele, Eliseu entendeu que não era Elias que ele precisava, mas era o Deus que Elias conhecia. Então Eliseu pega aquela capa e ele vai direto para a beira do rio. 2 Reis, capítulo 2, versículo 14, eu vou ler para você. E ele pegou o manto de Elias que havia caído, bateu nas águas e disse: aonde está o Deus de Elias? E as águas se abrem. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos a unção da pessoa, nós queremos ser parecido com tal pessoa. Você não foi chamado para isso, você foi chamado para ser parecido com o seu Pai do céu. Esse é o nosso problema. Quando você vê um homem de Deus, quando você vê uma pessoa que você admira e honra, e faça isso mesmo, isso é de Deus, mas não queira ser parecido com Ele, porque você tem algo muito melhor, muito mais excelente, muito mais precioso para ser semelhante. O seu Pai, o Abba, Deus o nosso Pai. Eliseu não olha lá e fala assim: vem aqui agora o Deus de Elias e faça um milagre aqui. Não. Ele não chama Elias ali, ele fala: eu quero conhecer o Deus dele, o Pai dele, o guia dele. E é nisso que nós acabamos nos perdendo durante a vida, durante nossa caminhada. Porque todo o tempo, pelas nossas frustrações, pela nossa falta de paternidade, por causa do espírito da orfandade, nós estamos todo o tempo atrás de um homem e de uma mulher que afirme quem nós somos. E aí Jesus aparece hoje e fala assim: ei, olha para mim, eu sou o caminho que te leva ao nosso Pai. Porque se eu era o filho primogênito, unigênito, não sou mais. Porque todos agora que me receberem se tornarão filhos de Deus.
E eu agora não sou o filho unigênito, eu agora sou o filho primogênito. Onde eu tenho muitos irmãos do mesmo Pai. Mas sabe o que tem atrapalhado a nossa vida? É porque nós conhecemos a Jesus. Nós tivemos uma experiência com Ele. Mas as digitais da orfandade estão na nossa vida. Porque nós não queremos conhecer o Pai de verdade como Ele é. Por quê? Porque deixa eu te falar uma coisa. Você que está anotando, anote isso aí. O espírito da orfandade vai gerar na tua vida muitas coisas. Mas eu vou falar só 4 para você se ligar. Competição. Inveja. Medo. Ansiedade. E aí vai descendo a fila. Por quê? Porque a nossa falta de paternidade fez com que o espírito da orfandade viesse sobre nós. Deixa eu te falar uma coisa. Aqueles discípulos que se tornaram apóstolos, eles apontam várias vezes características de órfãos. Vou te dar um exemplo. Em Lucas 9,46, eles começam uma discussão para competir quem seria maior entre eles. A competição é gerada pelo espírito de quê? De orfandade. Deixa eu te falar uma coisa. Em Lucas 8, do 24 a seguir, vai contar uma história de Jesus num barco com seus discípulos. Dos 12 irmãos, 3 eram pescadores, eles conheciam o mar, eles viviam do mar, e vem uma tempestade, e eles estão fazendo o quê? Desesperados. Nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Jesus está fazendo o quê? Jesus está dormindo. Por quê? Porque o espírito da orfandade vai gerar medo na sua vida. O espírito da orfandade vai produzir medo em você. Porque todo mundo sentiu medo e Jesus não. Porque Jesus sabia quem Ele era. Jesus sabia para onde Ele ia. Jesus sabia. Quando Jesus está sendo batizado, quem aparece? O Pai. E diz: Ei, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Sabe qual é a diferença de Jesus para mim e para você? Nenhuma. A diferença é que nós estamos com os ouvidos tapados e não conseguimos ouvir a voz do nosso Pai. E aí o medo vem, e o medo toma conta deles. E o medo vem e apavora eles, ao ponto de eles dizerem: Jesus, acorda, porque nós vamos morrer. Jesus levanta na maior paz, vai até a proa do barco e diz: vento, mar, aquieta-te. E tudo se aquietou. Deixa eu te falar uma coisa aqui hoje. Você só vai ter autoridade sobre as tempestades da sua vida quando você tiver estrutura para dormir e descansar nelas. Porque o medo não vai fazer você ser quem Jesus te chamou para ser. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Pastor, então por que eu tenho medo? Porque você precisa ter uma experiência com o amor do seu Pai. Você teve uma experiência com Jeová Rafá, você tem experiências com o Senhor dos Exércitos, você tem experiência com Deus Todo-Poderoso, com o verdadeiro juiz.
mas você precisa ter uma experiência com o verdadeiro Pai. A Bíblia diz assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele começa a dar muitos exemplos, olha aí, para os lírios. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como eles. Olhe para os pássaros. Olhe. E ele começa a dizer assim, olha, pode um filho pedir pão e um pai dar pedra? Não. Imagina eu, o seu verdadeiro Pai. Imagina eu, o seu verdadeiro Pai. Mas sabe, irmãos, o espírito da orfandade tem assolado nossa vida, tem assolado os nossos corações. Por quê? Porque eu vou te falar uma coisa, porque o diabo, ele entendeu e ele aprendeu na história, que a família é a base de uma vida sadia com Deus. Então, onde foi que o diabo aprendeu a destruir as famílias? E sabe qual foi a primeira coisa que o diabo fez? Ele começou a tirar os pais de dentro de casa. Ou por divórcio, ou por trabalho, ou por bebida, ou por drogas. Mas ele começou a achar caminhos para pessoas se tornarem órfãs, ou sem pais, ou órfãs de pais presentes, onde o pai estava em casa, mas nunca deu o que ela necessitava. Então o diabo começou a entender que uma geração de filhos sem pais é uma geração de homens e mulheres fracos. Por quê, pastor? Porque deixa eu te falar uma coisa. Assim como Deus deu algumas tarefas para a mãe, Ele deu algumas tarefas para o pai. E as tarefas do pai, se você está anotando, anote aí. É da identidade. É da destino. É dar segurança. Porque nós somos um povo inseguro por falta de paternidade. Porque você não sabe quem você é por falta de paternidade. Porque você não sabe para onde você vai por falta de paternidade. Nós somos uma geração perdida em nós mesmos. Você que está anotando, anote isso aqui. Pais inexistentes geram filhos solitários. Pais separados geram filhos frágeis. Pais rígidos geram filhos insensíveis e duros. Pais isolados geram filhos superficiais. Pais liberais geram filhos inconsequentes. Pais desleais geram filhos rebeldes. Pais insensíveis e frios geram filhos carentes. E eu vou te falar, eu nunca vi uma geração mais carente do que essa. Porque o espírito da orfandade tem reinado entre nós. E nós temos nos perdido nisso por causa de quê? Porque nós estamos nascendo, vivendo, crescendo em lares disfuncionais. E lar disfuncional vai gerar filhos codependentes. Então o menino depende da menina, a menina depende do menino, a ovelha depende do pastor, você depende de Deus. Deus é de quem você depende. Mas aí muitos olham para mim e falam assim, mas pastor,
Meu pai era um bêbado, meu pai era um drogado, meu pai tinha não sei quantas mulheres, entrava em casa e só me batia. E eu me tornei isso por causa disso. Eu sou uma vítima. Essa é toda a mentira que o diabo precisa colocar na sua mente. Talvez você foi vítima do lar que você nasceu, mas você não é vítima do homem ou da mulher que você se tornou. Você é responsável pelo que você é hoje. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelas nossas decisões, por quem nós estamos nos tornando hoje em Deus. Eu não sei quando você pensa na palavra pai, que sentimento você tem. Mas tem pessoas que quando pensam na palavra pai, pensam na pior pessoa do mundo. Outros pensam em um homem distante. Outros pensam em um homem abusador. Outros pensam em um homem sem caráter, sem palavra, sem nome, sem responsabilidade. Eu não sei, quando você lembra da figura paterna, o que a sua mente te traz de recordação, mas eu quero te falar uma coisa: Jesus quer te apresentar um pai que supre todas as nossas necessidades em amor. E o que aconteceu? Porque nós tivemos pais ausentes, porque nós tivemos um pai isso, um pai aquilo, nós deixamos nascer algo na nossa vida que está em Mateus capítulo 7, versículo 9, que a Bíblia chama de raiz de amargura. Nós nos tornamos amargurados, nós perdemos a identidade, nós perdemos quem nós somos, nós perdemos o nosso destino. E nós nos tornamos, sabe o que? Uma geração perdida. E aí a gente está aqui na igreja e você fala assim: uau, a igreja é legal, sei lá, o pastor é legal, e isso, aquilo. Irmãos, nada disso vai suprir nada do que você precisa, mas quando você, através de Cristo, conhecer o seu verdadeiro Pai, e o dia que você ouvir a voz dele, tudo vai mudar dentro de você. Sabe, amados? Abra comigo aí Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 14 a seguir. Quem achou, fala amém. Diz assim: portanto, todos, quantos? Todos. Todos o quê? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um espírito de escravidão para andardes uma vez mais atemorizados. Segura aí que eu vou continuar lendo. Olha aqui para mim aí. A Bíblia está dizendo que todos nós que somos guiados pelo Espírito somos filhos de Deus. E porque nós somos filhos de Deus, nós não andamos mais debaixo do quê? Do medo. O medo não tem mais domínio, não tem mais governo sobre a minha vida. Por quê? Porque agora eu sei quem eu sou. Vamos continuar. Mais uma vez, atemorizados. Mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar o quê?
Abba, Pai. Segura aqui que eu vou continuar. E eu preciso toda vez falar isso para você, porque eu preciso mudar a sua mente. Abba significa papai, paizinho. Mas deixa eu te falar uma coisa, por causa da nossa vida, por causa da nossa história, quando você pensa na palavra papai, você pensa um menino de 5 anos correndo atrás do pai. Para com isso. Jesus não te chamou mais para ser menino. Papai não está falando de infantilidade, está falando de intimidade. E a igreja brasileira descobriu essa paternidade, mas estão se tornando meninos infantilizados. Vamos deixar de ser menino. Porque Jesus nos chamou para ser homens. O conselho do rei Davi para o seu filho foi: ser forte, seja homem. Seja maduro. Então papai, quando você lembrar de papai, não veja você com 3 anos correndo para o colo de Deus. Não, veja você, um homem de 40 anos, sentando do lado do seu pai, dizendo: pai, vamos organizar o futuro. Vamos estabelecer o teu reino. Porque nós temos compromisso, responsabilidade e coisas para fazer no teu nome. Papai não fala de infantilidade. Papai fala de intimidade. Vamos continuar. Versículo 16. E o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. A Bíblia está dizendo que o próprio Espírito Santo, que mora onde? Em nós, testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Jesus é o caminho, e o Espírito é a testificação. Versículo 17. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se realmente participamos do seu sofrimento, para que da mesma maneira também participemos da sua glória. Amados, para de correr atrás de bênção, para de correr atrás de milagre. Você é herdeiro do seu pai. Tudo que é dele é seu. Deixe de ser o filho mais velho, que não foi curtir o mundo, mas ficou dentro de casa. E quando viu a festa, disse: pai, você nunca fez nada para mim, você nunca matou um bezerro para mim, você nunca fez uma festa para mim. E o pai olha para ele e fala assim: ô filho, como você é tolo, porque tudo que é meu é seu. Você não precisa da mão do seu pastor na sua cabeça. Você precisa da vida no Espírito em você, testificando: Abba Pai, vem meu Pai, Tu és o meu Pai, eu sou o teu filho. Sabe qual é o nosso problema? É que nós somos filhos infantilizados, e os filhos infantilizados têm uma mania. Sabe qual é a mania do filho infantilizado? Que seja feita a minha vontade. Pastor, hoje o culto não foi bom. Porque o infantilizado acha que tudo é para ele. Mas pastor, Rafa agora com aquela roupa preta, a gente entra na igreja, o homem já com a roupa preta, me dá até um arrepio. Isso é coisa de Deus? Não, pastor. As pessoas acham tudo, ou que agrade ou que desagrade a ela, mas ela esquece que a gente vem aqui nos reunir para levantar um incenso a Ele.
Sabe o que é que o filho maduro faz? O filho maduro faz assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O espírito da orfandade tem destruído a nossa vida, tem feito de nós uma geração medrosa, tem feito de nós uma geração que não sabe quem é, não sabe para onde vai, não sabe o que quer da vida. Eu pergunto para várias pessoas assim: olha, dentro dos 5 ministérios, quem você é? E elas dizem: eu não sei. Eu pergunto: para que você foi chamado no reino? E elas dizem: eu não sei. Eu pergunto para elas: para onde você está indo? Elas dizem: eu não sei. Porque elas conheceram Jesus, elas conheceram o Espírito Santo, mas por causa das suas próprias experiências, elas não querem conhecer o Pai. Eu não vou falar o nome da pessoa não, porque ela está aqui hoje. E essa pessoa um dia me chamou e disse assim: pastor, eu estou com um problema. Eu disse: fala, filho, qual o problema? Ele disse: o meu pai, aquele de lá, está falando dentro de mim que quer que eu conversar comigo no quarto, só eu e ele. E eu estou com medo. Eu não consigo ir. E aí ele veio desesperado, dizendo para mim: o que é que eu faço? Eu disse: nego, corre para o quarto, encontra teu pai. Encontro ele no outro dia, o cara com um sorriso de um lado ao outro. Eu disse: o que foi, nego, você está assim? O meu pai veio falar comigo, me colocou no colo e me chamou de filho. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos achar que o nosso verdadeiro pai tem alguma coisa a ver com as experiências de pai na terra que nós tivemos. Então Jesus veio para dizer: eu sou o caminho que vai te mostrar um verdadeiro pai. Eu sou o caminho que vai te revelar o seu verdadeiro pai, que vai chegar no seu ouvido e dizer: ei, você é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe o que nós precisamos fazer hoje? O que Eliseu fez. Ele teve uma experiência paterna com Elias, mas ele disse: não é essa experiência que eu quero conhecer. Eu quero conhecer o pai dele. Eu quero conhecer o pai dele. Não importa se eu tenho unção dobrada ou não tenho unção dobrada, o importa é que eu conheça a ele e prossiga em conhecer a ele. Abre comigo aí Salmo 68, eu estou acabando já. Aí eu estou me convertendo, gente, 30 minutos. Ontem eu vim pregar para os jovens, falei que ia dar uma palavra de 10 minutos, eu preguei 1h10. Salmo 68, versículo 5. Diz assim: Deus, o nosso Pai, Ele é pai de quem? Ele é pai de quem? Uau! Ele é o pai dos órfãos. Ele é o pai dos órfãos. Ele é juiz das viúvas em tua santa morada.
E Ele faz com que o solitário more em família. Ele liberta os cativos e lhe dá prosperidade. E aos rebeldes que habitam em terra estéril. Deixa eu te falar uma coisa. A orfandade vai fazer de você uma pessoa solitária. Ainda que você ande com uma multidão de pessoas, você é solitário aqui dentro. A orfandade vai fazer de você um homem e uma mulher cativa, presa. A orfandade vai fazer de você uma pessoa rebelde. Mas então aparece o nosso Abba e diz: ei, se ninguém quer os órfãos, eu quero eles. Eles serão os meus filhos. Porque se eles não tiveram pai, eu serei o pai. Se eles não tiveram família, eu tenho uma família para eles. Se eles não têm uma casa, eu tenho uma casa para eles. Tudo aquilo que o teu pai da terra não te deu, eu vou te dar. Eu vou dizer quem você é. Eu vou dizer para onde você vai. Eu vou te dar segurança. Ei, você não precisa mais ter medo de altura. Você não precisa mais ter medo de escuro. Você não precisa ter medo mais do homem estranho. Porque aonde você for, eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Você não é mais solitário. Você não é mais abandonado. Você não é mais o rejeitado. Você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe, eu quero convidar você hoje a olhar para Jesus e encontrar o seu Pai. Eu quero convidar você hoje a olhar para Jesus e entrar num caminho para conhecer o seu verdadeiro Pai. Eu quero convidar você hoje nesta noite a conhecer um Pai com as experiências muito diferentes da que você já teve. Eu quero convidar você a conhecer um Pai que vai te colocar no colo, você com 40 anos de barba na cara, Ele vai dizer: ei filho, vamos brincar. Há alguns anos eu cuidei de uma jovem no discipulado. Ela deveria ter uns 30 anos por aí. E ela disse: pastor, meu pai trabalhava na roça, minha mãe em casa de família, e eu cuidava dos meus irmãos, e a minha vida foi essa. E ela começou a chorar. E ela disse assim: eu tinha um sonho. E eu perguntei para ela: qual era o teu sonho? Ela disse: ter um bolo de aniversário com meu pai e minha mãe junto. Eu nunca tive. E ela disse: pastor, como é que eu vou conhecer Deus se eu não sei o que é um pai? Eu disse a ela: Ele vai te mostrar, e Ele vai se revelar a você, e a sua vida nunca mais será a mesma. Eu vim aqui hoje dizer para você que eu não sei como foi as suas experiências com seu pai. Eu não sei como foi as suas experiências com seu pai. Mas hoje é dia de você jogar elas fora e se abrir para um novo de Deus. E se abrir para conhecer o seu verdadeiro pai. Aqueles discípulos, eles achavam tudo muito bonito.
Eles andavam com Jesus, mas o medo perseguia, a confusão perseguia, a ansiedade perseguia. Alguns negavam, outros fugiam, mas Jesus dizia: quem me vê, vê o Pai. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é o sonho de Deus? É quando eu olhar para você, eu ver o Pai. Porque você vai ser tão parecido com o seu Pai, que quando eu olhar para você, quando as pessoas olharem para você, elas vão dizer: eu estou vendo o Pai.